Há um caminho onde ela se encontra com a verdade e a verdade transforma a vida dela. Livre-nos, Senhor, de sermos uma igreja de vento e de fogo estranho. Livre-nos, Senhor, de sermos uma igreja que no final das contas estaremos diante do Senhor com muito intelecto, mas com palhas, isso é, sem nenhum fruto. Então nos ajude a sermos cristãos autênticos, discípulos de Jesus, que produzem no reino de Deus frutos que glorificam ao nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje o Senhor me deu uma mensagem para trazer para a igreja, e o nome dessa mensagem é Crescendo na Fé. E eu tenho certeza que esse tema é um tema que mexe conosco, porque quando se fala de fé, a fé é a mola propulsora, é o trampolim que nos lança, que nos projeta. Onde não há fé, não existe milagres. Onde não há fé, não existe presença de Deus. Onde não há fé, não existe sobrenatural, não existe sinais, não existe prodígios e não existe maravilhas. Quando a gente observa as Escrituras e a gente vê Deus agindo e derramando do seu poder, salvando pessoas, curando, libertando e manifestando os seus sinais, sempre havia uma atmosfera de fé, por menor que fosse, haveria uma atmosfera de fé. E hoje à noite, para explicar um pouquinho, para nos ensinar sobre esse tema, sobre esse ponto, como crescer na fé, como nos desenvolver na fé. A primeira coisa para a gente começar entendendo nessa introdução, é que a palavra ela nos chama a crescer, a nos desenvolver. Todos nós precisamos crescer e nos desenvolver, porque se não nos desenvolvemos, algo está errado conosco. Eu vou repetir, quando nós não nos desenvolvemos, algo está errado conosco. É aceitável que uma criança pequenininha, de 5, 6, 7 meses, faça xixi na fralda e faça cocô na fralda. A gente espera isso porque o seu organismo ainda não está preparado, não tem força para controlar o suficiente, porque ela ainda está em processo de maturação. Mas uma pessoa de 18 anos, de 15 anos de idade, que faz cocô e xixi nas calças, provavelmente essa pessoa tenha um problema no seu organismo, ou essa pessoa tem um problema ligado diretamente à sua questão neuronal, ao seu cérebro, porque ela não consegue se controlar, ela não consegue exercer o controle sobre o seu organismo. O que é que eu quero dizer com isso? É que na vida com Deus também é assim. A gente pode esperar que você venha para a igreja e que você se sente, ouça uma palavra, mas nós não podemos nos conformar que depois de meses e meses e anos você permaneça do mesmo jeito, enfrentando os mesmos problemas, caindo nas mesmas lutas e sofrendo as mesmas tentações. Porque a mensagem do Evangelho é como uma semente, e ela, quando encontra um solo fértil, ela nos faz amadurecer, ela nos alimenta. Então essa é uma palavra para trazer para nós, agora, não olhar para o outro, mas olhar para nós. Porque é muito fácil a gente apontar e dizer, o cara não está crescendo, o outro não está se desenvolvendo, o outro não está evoluindo, mas não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. O que o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje é, como anda o meu desenvolvimento nele, como é que anda a minha expectativa de fé, como é que está a minha vida diante do Senhor, sendo edificada todos os dias em comunhão. O que nós vamos ouvir hoje chacoalha um pouco as nossas estruturas, mas nos coloca num solo fértil, nos coloca num rumo e num prumo, para a gente sair daqui melhor do que como a gente entrou, para a gente sair daqui com uma perspectiva melhor. Então vamos pensar sobre a seguinte situação, comparando o corpo humano, a minha vida, a sua vida. Nós nascemos, e na fase da infância nós recebíamos e recebíamos e recebíamos e recebíamos. Papai e mamãe segurava a gente, botava comida na boca, limpava a gente, trabalhava, e a gente estava ali só recebendo e só recebendo. Então naturalmente na nossa vida existe o tempo de só receber, existe o tempo de só receber. Mas à medida que a gente vai crescendo, não só a família, não só os pais,
Mas a sociedade também espera que a gente tenha alguma atitude, que a gente não seja só o que recebe, porque aí também tem um problema. Pessoas que só recebem, elas são tidas como sanguessuga, e o sanguessuga é aquele que só extrai, mas ele não deposita, é aquele que só tira, mas ele não soma. Então aí já tem um problema, uma ordem, uma desordem e um distúrbio. Quando chegamos nessa fase, que é o momento da gente dar, da gente compartilhar, a gente começa a se desenvolver ainda mais. Você vai se desenvolver ainda mais no momento que você começar a exercer o seu dom diante de Deus. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende que chega a fase da maturidade, pelo menos deveria ser. A fase onde a gente já não faz algumas loucuras e a gente tem uma cabeça mais no lugar, mas a gente tem uma visão muito mais sólida. Assim também é na nossa caminhada de fé. Como que a gente aprende isso na vida? A gente aprende através daquilo que a gente vê, a gente aprende através daquilo que a gente ouve, a gente aprende através daquilo que a gente processa aqui dentro, a gente aprende através de pessoas que caminham junto conosco e nos ensinam. Então nós temos sentidos que naturalmente são portais de entrada para que a informação venha até nós e para que a gente aprenda e se desenvolva. Deixa eu explicar para você dessa maneira. Pessoas que se consideram mestres, quando elas deveriam ser alunas, e diga-se de passagem que todos nós devemos ser alunos até o último dia da nossa vida, são pessoas que fecham e interrompem o fluir do conhecimento e da revelação de Deus sobre a vida dela. Nós nunca podemos ser prepotentes a ponto de achar que a gente não precisa aprender, porque quanto mais você acha que você já sabe, menos você se desenvolve. Então, para você se desenvolver, você precisa receber algo de alguém. Você precisa absorver novos pensamentos de fora. Nós vamos entender isso à luz da palavra, e vamos ver como Jesus se conduzia, vamos ver o que Deus fala acerca da fé, e como a gente pode crescer em fé, porque Deus não quer que você saia daqui hoje e seja a mesma pessoa amanhã. Deus não quer que semana que vem você tenha os mesmos problemas, e o ano que vem os mesmos pedidos e os mesmos problemas. Chegou a hora de sacudir essa poeira aí de cima de você, chegou a hora de olhar para você e dizer: chega, eu quero ser uma pessoa diferente, chega, eu quero crescer. Porque Deus não pode dar algumas coisas que são destinadas a nós, até que a gente adquira maturidade. A maturidade te dá autonomia. Deixa eu chamar dois rapazes bonitos e fortes aqui. Vem aqui, Renan. Vem aqui, Degan, também. Eu chamei os dois por causa do nome final, rima, né? Degan e Renan. Então ficou mais fácil para eu lembrar. Corre aqui. Um do lado, outro do outro, por favor. Não se preocupe que hoje não é o dia da revelação, não. Eu só vou usar vocês aqui. O que acontece é que na fase da infância, a gente está em casa, a gente tem o nosso suprimento, a gente tem o cuidado do pai, a gente tem o ensinamento do pai, mas o pai espera que a gente saia da infância e que a gente alcance a fase adulta, porque se a gente só permanece aqui, a gente desfruta enquanto a gente está com o pai, mas aqui a gente tem autonomia para usar a herança do pai. Vou repetir, nesse estágio, quando nós somos criancinhas, filhos pequenos, nós somos herdeiros do carro do nosso pai, nós somos herdeiros da casa do nosso pai, nós somos herdeiros da conta bancária do nosso pai, mas nós não temos autonomia para usar nada, porque uma criança não pode pegar um carro e sair dirigindo, uma criança não pode pegar a chave da casa e entrar e sair a hora que quer, e uma criança não pode jamais, de maneira alguma, acessar a conta do pai, porque ela não tem maturidade suficiente. Mas espera-se que à medida que ela se desenvolva e que ela cresça e alcance a fase adulta, que aqui o pai não apenas confie, no sentido, filho, você cresceu, mas aqui ele entregue a chave da casa na mão do filho. Bota a mão assim, querido. Ele entrega a chave na mão do filho, ele entrega a chave do carro e a chave da casa, e ele entrega o cartão, muitas vezes o talão de cheque, muitas vezes a senha da internet, porque ele sabe que esse filho cresceu, e com a maturidade vem a responsabilidade, porque agora ele tem autonomia e ele vai saber como usar. Amém? Pode sentar. Obrigado. Então Deus não quer
que você passe a sua vida dentro da igreja. Eu quero, eu preciso, porque não é o tanto que a gente grita, não é o tanto que a gente pensa, é o tanto que a gente se desenvolve em maturidade. E a gente pergunta, pastor, como que a gente sabe que a gente está sendo maduro? A pessoa madura é aquela que ouve uma informação e coloca em prática. Então o maduro não é o que sabe muito aqui, o maduro é o que produz frutos práticos. O maduro é o que constrói aquilo que queima dentro dele. O maduro é aquele que edifica, que levanta a visão que está aqui dentro. Então não basta saber, não basta ter um conceito, a gente precisa praticar. E é quando você pratica que você desfruta. Então a gente vai ver o seguinte, em 1 João, se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu vou citar alguns versículos e vou lendo. Em 1 João a gente vê a palavra dizendo, 1 João capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir de novo: porque todo o que é nascido de Deus vence o que, gente? Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Então vamos lá, vocês devem estar lendo ou não estão percebendo o que eu estou dizendo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que nos faz vencer o mundo. E o que é o mundo? O mundo é a influência satânica que vem contra você. O mundo são os pensamentos malignos que tentam derrubar você todos os dias. O mundo é a influência que traz tentações para você cair todos os dias. O mundo são as críticas que falam sobre você o contrário daquilo que Deus diz a seu respeito. Então o mundo aí fora, a Bíblia diz que ele já está no maligno, ele jaz do maligno. É um mundo finalizado, mas ele é do maligno, do inimigo das nossas almas. E nesse mundo tudo que acontece é contra você e é contra mim. O diabo não elabora nada para projetar você. O diabo não elabora nada para animar a sua fé. O diabo só elabora projetos para matar, para roubar e para destruir. Ele quer roubar a sua vida, ele quer roubar a sua inocência, ele quer roubar os seus recursos, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar de você a essência que Deus tem plantado em você. E a Bíblia está dizendo para nós através do apóstolo João: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então ele já está nos trazendo uma palavra que nós não temos que viver prostrados como homens e mulheres derrotados. Nós temos uma vitória, nós temos uma garantia. Essa é a palavra de Deus sobre nós, e a garantia é que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador vence o mundo. Aquele que tem o Senhor Jesus governando a sua casa e os seus negócios, esse vence o mundo. E a vitória que vence o mundo não é a força do nosso braço, porque a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O nível de fé que você carrega dentro de você vai determinar o nível de vitória que você tem diante das adversidades desse mundo. O nível de fé que você carrega dentro de você vai determinar o nível de avanço que você vai ter na sua vida. Às vezes nós não somos responsáveis o suficiente conosco, e a gente acha que, como Highlander, aquelas pessoas que vivem eternamente, o fim nunca vai chegar para nós. A gente sempre acha que tem mais tempo e mais tempo e mais tempo, mas não nos resta muito tempo, e a gente não sabe quanto tempo nos resta. A única coisa que a gente sabe é que o hoje é a nossa eternidade. É agora que eu posso decidir, é agora que eu posso resolver, é agora que eu posso escolher certo, é agora que eu posso correr para Jesus. A palavra está dizendo que o mundo hoje, ele tenta consumir e destruir você, mas a sua fé, o seu nível de fé, vai determinar até onde você vai chegar. O próximo versículo é a base do que é a fé. E a base do que é a fé é descrita em Hebreus no capítulo 11. E se você acompanhar comigo, você vai entender o que é a fé.
Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3, 1 a 3, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento. Fala comigo, fundamento. Então a fé é um fundamento, é uma base, a gente pode estar sobre ela, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Parece um paradoxo, parece uma salada, mas esse texto é extremamente poderoso, e ele revela a essência de Deus em tudo isso, e revela o poder de Deus também. Eu gostaria que você prestasse atenção em alguns pontos desse versículo. O primeiro ponto é quando ele explica sobre a fé, ele está dizendo que a fé é um firme fundamento. Firme fundamento significa que você não se abala. Firme fundamento significa que ainda que morra alguém na sua família, você pode chorar, você pode ficar triste, mas você não será abalado. Firme fundamento significa se acontecer uma catástrofe na sua vida hoje ou amanhã, você não se abala a ponto de se desviar do que você crê. Firme fundamento é como uma casa que te protege dos ventos, das tempestades, das adversidades. Nós temos um firme fundamento quando nós vivemos em fé, quando nós estamos consumidos por essa fé. O outro ponto que a gente tem que entender nesse primeiro versículo, nesse segundo versículo que eu estou lendo, é que ela fala sobre a fé como algo que a gente não vê, mas é uma convicção que a gente pode esperar. Então eu gostaria de simplificar o conceito que Hebreus está trazendo. A fé não é um pensamento positivo. A fé é uma ação prática. Nós não podemos dizer que cremos só porque a gente fica falando aqui dentro. A gente só crê quando a gente corresponde. Tiago fala isso, o apóstolo Tiago, quando ele diz o seguinte: se você tem fé, mas não tem obras, a sua fé é o que? É vã, a sua fé é morta. Porque toda fé, ou a verdadeira fé, ela precisa produzir alguma coisa. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu ando por aí pela rua dando mau testemunho de Deus. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa e eu ando por aí traindo a minha esposa. Eu não posso dizer que eu sou um filho muito amado, mas lá fora eu falo mal do meu pai e da minha mãe. Então é incoerente. A verdadeira fé, ela vai gerar em nós uma ação prática. Então olha só, eu quero trazer você a esse ambiente um pouquinho mais profundo. Muitas pessoas acham que fé é a gente ficar sentado e dizer: vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém, a gente está crendo, está orando. Mas a fé é a gente fazer algo que Deus manda. Quando Deus falar para você, jejue, e aí você vai parar e vai dizer: vai dar tudo certo, mas eu vou obedecer a Deus jejuando. Quando você está esperando resposta de alguma coisa, e Deus fala para você: tira um tempo na semana e ora mais, ora de tal hora a tal hora. Não adianta ficar pensando, vai dar tudo certo, você precisa obedecer. Então a fé, ela vai nos impulsionar a fazer alguma coisa, ela vai nos impulsionar a fazer uma ação. Olha só que tremendo. Romanos capítulo 10, versículo 17, se você quiser anotar. Paulo está dizendo à igreja de Romanos assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A gente vai começar a se aprofundar um pouquinho e conectar algumas coisas, porque agora Paulo, ele não está falando o que é a fé, ou qual é o efeito da fé. Ele está explicando para nós como a fé chega até os nossos corações. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas se você não tem fé, você vive derrotado diante do mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Então preste atenção: se você não tem fé, você não vence o mundo. Então vamos ler comigo de novo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo está nos chamando agora ao ambiente de entender
que você não recebe fé por osmose, você não recebe fé num seminário teológico, você não recebe fé numa escola ministerial, você não recebe fé porque você é crente salvo. Você recebe fé quando você tem contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu não estou falando apenas do livro, Bíblia, que a gente lê. Eu estou falando da própria palavra, que é uma pessoa, que é Jesus. Mas ninguém consegue ter relacionamento com Jesus sem ter relacionamento com a sua palavra, isso é, com a Bíblia. Eu quero quebrar alguns paradigmas e alguns conceitos errados. Porque às vezes a gente está sendo derrotado nas nossas vidas, e a gente não consegue produzir frutos. As nossas vidas, a gente fala, mas a gente não tem o que mostrar, porque as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque a gente não está firmado na fé de Deus. A gente está firmado num pensamento positivo. E pensamento positivo não vai fazer você vencer o mundo. Se você quer vencer o mundo, você precisa receber e se encher dessa fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então o que Paulo está falando sobre relacionamento, sobre conhecer a Deus, sobre conhecer a palavra? Quando a gente ouve a palavra é como uma semente, ela entra no nosso coração e ela começa a produzir mudanças. A maioria de vocês que eu conheço, que está sentado aqui hoje, eu sei que ao longo dos meses e ao longo dos anos, a mensagem foi entrando, e ela foi entrando, e era como água caindo sobre uma rocha. Talvez naquele mês não produziu nada, no segundo mês não produziu nada, mas depois de algum tempo, aquela água teve força suficiente para começar a rachar aquela rocha, e a introduzir aquela água nas profundezas ou no centro da rocha. Assim é a palavra de Deus quando ela chega aos nossos corações. Talvez de início a gente não receba, talvez de início a gente não compreenda, mas quanto mais você recebe, mais você vai sendo transformado. Quanto mais você ouve, mais você vai se enchendo de fé. A minha grande pergunta para nós hoje é: Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar a essa terra, será que ele encontrará fé? Será que ele encontrará fé suficiente? Ou será que ele encontrará um movimento de pessoas animadas, que não tem fé, mas tem muita animação? A animação não é fé. Empolgação gera empolgação, mas fé gera transformação. E eu preciso ser prático no que a palavra diz, porque nós temos que entender quando o Espírito se move em nós, para que a gente saia, se movimente e haja. E sim, eu estou falando sobre sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres. Preciso dizer para você que essa não é a essência, esse não é a primeira coisa, esse é o resultado. Cura, sinais, prodígios e maravilhas é resultado de um relacionamento com Deus, é resultado de Jesus estar manifesto. E Jesus só é manifesto quando a palavra é pregada, quando a palavra é manifesta. Por isso que Paulo foi o homem que mais escreveu, o homem que mais falou sobre a palavra, o homem que mais explicou sobre a palavra, que mais trouxe revelação, e foi o homem que andou num nível de fé extraordinária, que ouvia Deus, que se movia em Deus. Então preste atenção, Deus está querendo construir em nós algo sólido, não uma vida de momentos, não como uns amantes que se encontram hoje e acaba o relacionamento, vou buscar outro amante amanhã. Deus está dizendo: eu quero me relacionar com você todos os dias, eu quero arrancar de você a incredulidade, eu quero trazer para você confiança, eu quero que você confie em mim, eu quero que você me veja conduzir você no dia a dia, isso é, eu quero que você passe algumas privações, para que você entenda que quando você estiver faltando alguma coisa, você fala comigo, e eu sou o Deus que te conheço e que te amo, e que supro todas as suas necessidades. Então Deus sabe gerar o ambiente para que a gente cresça na palavra, mas Ele está dizendo, é importante que você ouça a palavra. Salmos capítulo 1, o salmista Davi nos traz um ensinamento muito prático. Ele está dizendo: logo cedo eu medito de manhã e eu medito à noite, eu medito constantemente na palavra do Senhor.
Quando Deus deu uma palavra a Josué, que Moisés havia morrido, Deus fala para Josué: Josué, guarda bem as palavras desse livro no teu coração, e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e dessa maneira você vai prosperar em tudo que você fizer. Gente, isso é uma palavra poderosa. Você pode vir para a igreja, o pastor pode colocar a mão na sua cabeça e dizer: vai prosperar, prospera aí. Eu posso sacudir você como for, eu posso fazer você rodar como for. Se a palavra não estiver dentro de você, produzindo a verdadeira prosperidade, que é a intimidade com Deus, colocando Deus em primeiro lugar, o que eu falo é secundário, pode ser que não aconteça. Deus está nos chamando a um relacionamento com Ele. Ele está dizendo: guarde a palavra no seu coração para não pecar contra mim. Mantenha uma vida de estudo pela palavra. Ouça, é importante quando você vem nos cultos domingo à noite ou outros dias que você ouve, porque você está recebendo uma semente no seu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pastor, eu quero mais fé. Então você precisa ter uma vida de palavra. O maior exemplo clássico disso é o próprio Jesus, porque a gente não vê Jesus pegando a Bíblia e dizendo: agora eu estou lendo no texto tal, mas a gente sabe que Jesus tinha intimidade com a palavra, por duas razões. Primeiro, porque ele era judeu, e na casa do judeu, quando a criança nasce, pelo menos naquela época era uma coisa bem genérica mesmo, e era cultural. Quando a criança nascia, o pai tinha a responsabilidade de ensinar a criança, e até os seus 12 anos a criança saberia ler recitar os 5 primeiros livros da Bíblia. Não são capítulos, são livros. Com 12 anos de idade você ia ter um menino que ia começar a recitar. Pastor, mas que loucura é essa? É o que a palavra diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela for adulta ela não vai se desviar. Por que ela não se desvia lá na frente? Porque o princípio foi enraizado aqui, porque o princípio foi implantado aqui. Então ela não se desvia, porque o princípio está nela. Zele pela palavra. Então Jesus ele tinha o costume de ouvir, o costume de ler e o costume de estudar. Quando ele cresce, ele também tinha o costume de ler e de estudar, mas ele tinha um costume agora muito maior, o costume da oração. Porque a palavra que gera fé em nós é quando a gente ora e quando a gente lê, quando a gente estuda e a gente ora. A gente precisa ter um equilíbrio, não só de ler, mas a gente precisa ter o equilíbrio também de orar. A leitura, ela abre os nossos olhos, traz a revelação. Quantas vezes eu lembro de estar lendo a Bíblia, eu já lendo aquele texto que eu já li sempre, e aí daqui a pouco eu olho, aquela palavra salta, parece que ela fica em letras garrafais, ela explode diante de mim, e eu digo: meu Deus, como que eu nunca vi isso? Chama-se revelação. E você só recebe revelação quando você se concentra diante da palavra. E aí você começa a orar, e aí você é incendiado pelo fogo do Espírito Santo no seu coração, e a fé começa a surgir, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Oséias capítulo 4, versículo 6, as escrituras dizem assim, o próprio Oséias, o profeta, dizia: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. É certo de que se nós não tivermos conhecimento, nós seremos desviados. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Ele não está falando sobre o meu povo foi desviado, o meu povo foi destruído. O que as escrituras estão dizendo é que quando nós não somos fortes no conhecimento da palavra, na intimidade com Jesus, o diabo tem acesso para destruir áreas das nossas vidas. E não adianta lutar e reivindicar, porque não existe uma outra arma mágica. A arma é: você se posiciona em fé. Quando você se posiciona em fé, o diabo corre de você. E eu vou te explicar porque que o diabo corre de você. O diabo corre de você porque se tem uma coisa que ele não suporta, é de um cristão que tem convicção da sua identidade de filho em Deus.
Toda a armação de destruição do diabo para Jesus no deserto era para mostrar para Jesus que ele não era filho. O diabo queria mexer aqui, nos parafusos da cabeça de Jesus, dizendo: assim você é filho, colocando em dúvida, instigando. Por que o diabo quer fazer isso? Porque um filho que tem convicção que ele é filho de Deus, ninguém o derruba, ninguém o desvia, ninguém o destrói, porque o filho de Deus vence o mundo, as suas obras, e vence o seu Deus, o seu governo. Você quer vencer o diabo, você quer vencer as adversidades, você quer vencer os desafios da vida, você quer vencer as suas tentações, você quer vencer a sua própria carne, você quer vencer a si mesmo, você precisa se encher de fé. Porque o meu povo perdeu o conhecimento, não recebeu o conhecimento, ele foi destruído. Essa é a ação do diabo na sua vida, na sua casa. Quantos casamentos estão afundando, porque o marido não sabe reconhecer nas escrituras que Jesus fala para ele: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Muitos lares estão sendo destruídos e os filhos se rebelando contra os pais, porque os pais não têm entendido que eles, como pais, nas escrituras, a palavra diz: não instigue, ou isso é a palavra melhor, só vê a palavra nordestina, que eu sou nordestino, não aperreie os seus filhos, não tire a paciência dos seus filhos, não irrite os seus filhos. Preste atenção, pais. Mas isso não quer dizer que você não deva discipliná-lo, se posicionar. Tudo isso a gente aprende nas escrituras. Algumas pessoas dizem: pastor, eu caio porque o senhor sabe, né? A carne é fraca, e o senhor sabe como a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o espírito é forte. A carne pode ser fraca, mas o espírito é forte. E a Bíblia diz que nós não devemos ser cristãos que andam pela carne, nós temos que andar pelo espírito. E Paulo diz que aquele que anda no Espírito não satisfaz a vontade da carne. Para andar no Espírito você tem que andar nessa atmosfera de fé. Falamos disso um outro dia. Então, pastor, a carne é fraca, por isso que eu caio, por isso que eu não faço a coisa certa. Não, você não faz a coisa certa porque você não está tendo um relacionamento profundo com Deus, para te dar fé suficiente para você resistir o mal. Lá no deserto, quando o diabo veio contra Jesus, Jesus não usou filosofia, Jesus não usou os nossos primórdios de teólogos. Calvino disse, William Samuel disse, doutor não sei o que disse, Jesus disse: não, está escrito, porque a palavra tem poder. Quando você fala a palavra assim diz, você tira de você a responsabilidade e você fala: Deus, conforme a tua palavra, respalda a tua palavra. E a Bíblia diz que Deus sempre respalda a sua palavra. Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, mas eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Você anda de teologia intelectual, buscando os grandes teólogos e dizendo: ele falou isso, ele falou aquilo, porque eu sou de Calvino. Não, eu sou desse, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Seja de Cristo, seja de Cristo. Você pode ouvir esses caras, você pode aprender sobre eles, mas se você não tiver Jesus como essência na sua vida, você vai continuar sendo derrotado. Então, quando você responde diante da tentação e da tribulação, você não precisa responder com nada mais, a não ser com a palavra. E só responde com a palavra quem está vivendo em fé. Porque no momento que você é pego de surpresa, na calamidade, na adversidade, só vem para fora o que está dentro. Só vem para fora o que está dentro. Um exemplo que eu sempre conto, vou contar hoje de novo. Pequeno, eu era muito pequeno, mas eu era crente, rapaz, eu era da Assembleia de Deus, meu irmão. Uma coisa que eu não podia fazer, não podia porque era proibido, se pudesse até falava, mas não podia, era chamar palavrão. Minha avó sempre dizia: não chame palavrão e não vá na igreja batista. Por que, vó? Eles não diziam: não vá naquela igreja. Uma vez eu ouvi ela conversando com meu avô que igreja batista não era de Deus, porque usava brinco, usava batom e as mulheres usavam calça, e aquilo ali era o mundo que já tinha entrado e consumido aquela igreja. Então eu tinha medo de passar na frente da igreja batista quando eu ia para a assembleia.
mas tinha uma curiosidade para saber o que tem lá dentro que eu não posso ir, né? Então olha só, eu era pequeno, era da Assembleia de Deus, então eu já sabia que não podia fazer algumas coisas. Eu chego na escola, eu tinha um menino que eu acho que ele era endemoniado, usado pelo inimigo, era uma criança, mas também tem criança endemoniada às vezes, tá? E aquela criança chamava tanto palavrão comigo, acho que o pai dela era desregrado na boca e chamava muito palavrão, mas tanto palavrão que ele reproduzia tudo comigo na escola, e eu não podia retribuir, então eu ficava calado, eu saía, eu não podia nem retribuir com palavras, nem com ações, porque se eu batesse em alguém na rua, eu chegava em casa, eu apanhava, você não tem noção, de chicote do que fosse. Você não bata, você não dê mau testemunho, então deixa chamar palavrão comigo. Um dia chegou até o talo aqui, ó, e eu falei, eu não aguento mais esse menino falando palavrão comigo. E eu marquei, eu falei assim, Senhor, eu orava, tá? Fazia uns votos com Deus ali no meu coração, sozinho no meio do caminho. Deus, seguinte, eu tinha 7 anos de idade. Senhor, se eu chegar lá e aquele menino chamar um palavrão, eu já estou te avisando agora, que eu vou retribuir, eu vou chamar um palavrão para ele. Eu já estou te pedindo perdão agora, não faça isso que não é desse jeito, tá? Já estou te pedindo perdão agora, porque eu não aguento mais, eu estou mal, eu estou me sentindo humilhado. E eu cheguei na escola, devagar, um pouquinho mais tarde, tentando não encontrar aquela criatura, sento num carrossel e ele não apareceu. Eu falei assim, hoje não está tudo bem, o Senhor ouviu a minha oração, porque Ele não quer que eu peque. Espera aí, Deus não quer que você peque, e aí você vive onde? Você quer ir para a eternidade, para a glória? Se você está no mundo, meu irmão, você tem que resistir. Deus não vai tirar a tentação de você, é você que expulsa a tentação de você. E aí eu sentei no carrossel ali, e aí um menino chega do meu lado, e ele falou, e aí Paulo, aí me chamou um nome lá, tipo gay, mas lá no Nordeste tem uns nomes esquisitinhos, né? E eu olhei para ele assim, eu falei, e você? Ah, meu irmão, mas estava na minha cabeça, o pior palavrão que eu sabia do mundo, eu reservei aqui, ó, no cantinho de trás da cabeça. Quando ele falou, me chamou de gay ali, ao estilo nordestino, eu olhei para ele e falei, e você? Seu filho do Espírito Santo. Aí botei a mão na boca, falei, saí correndo, me escondi atrás da escola. Eu não queria chamar filho do Espírito Santo, eu queria chamar aquele palavrão que tem a censura. E eu fiquei com o coração na mão, batendo. Eu já sabia o que era blasfêmia contra o Espírito Santo, que meu avô falava o tempo todo. Qualquer coisa que eu falasse com o nome do Espírito Santo, que fosse errado, eu já estava condenado ao inferno. Então eu falei, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Lá atrás eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Vivi com aquele tormento dentro de mim. E eu entendi anos depois, que o que Deus estava fazendo, na verdade, era tirando o que estava aqui dentro e colocando para fora. Vou te explicar. Minha mãe me ensinou a palavra na base da forçação. Às vezes seu pai fala a você, filho, lê a Bíblia, vai meditar na palavra, tira um tempinho para você. Minha mãe não era assim não, pegava na minha orelha, vem aqui menino, senta aqui. Você não leu ontem, rapazinho? Camarada, eu te mandei uns versículos, você não leu? Aí eu tinha que ler o capítulo todo, e depois eu tinha que fazer um resumo para ela, e eu tinha que pregar para ela o que falava aquilo ali. Meu Deus do céu, chegou uma época que eu não aguentava mais. E quando eu falei para ela, mãe, eu estou cansado de ler a Bíblia, ela falou assim, é sinal de que você precisa se converter mais ainda, vai ler mais. Aumentou a carga horária. A bem ou mal, a palavra lançada de Deus, ela nunca volta vazia. Ela veio e foi ficando. Ah, não estou gostando disso, estou cansado, estou sobre... A palavra vai ficando. No momento que era para eu pecar e chamar um palavrão contra o menino, eu não tinha palavrão dentro de mim. Eu tentei escolher um palavrão, mas não tinha palavrão dentro de mim. O que é que saiu? Filho do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a palavra estava dentro de mim. O que é que eu quero dizer? Se a palavra estiver dentro de você, você vai ser como Jesus. No momento que o diabo te faz uma proposta indecente, você olha na cara dele e você fala, está escrito. Eu conheço as escrituras e você também. Retira-te daqui, porque a palavra diz isso, isso e isso. E essa é a fé que faz você vencer o mundo. Essa é a vitória que faz você vencer o mundo, a vossa fé. E a palavra de Deus é que vai gerar fé dentro de você. Amém? O que é que está aí dentro quando você está dirigindo no trânsito, amado? O que é que está aí dentro quando o irmão vai passando e pisa naquela sua unha encravada, daquele dedão que nunca sara?
tem que passar aqui para a gente fazer aquela oração forte. E aí você está passando, irmão, pisa no dedão, você chama aquele nome abençoado. Como é que está o teu coração? Porque só vem para fora o que está dentro. Mas não se preocupe, é aquele exemplo da água, vai pingar, mas se a palavra continuar e for contínuo, todo dia, como o salmista Davi disse, de manhã e de noite, 1 hora, você vai começar a ver transformação na sua vida. E quem sabe a transformação que você espera na sua casa, no seu marido ou na sua esposa, não vai começar por você, geralmente começa por você. Deixa eu só explicar esse conceito para a gente concluir aqui. Ensinando sobre fé para os discípulos, ele estava trazendo, tudo isso aqui que eu estou falando para você, Jesus estava pontuando para os seus discípulos, e Paulo estava reproduzindo lá na frente para a igreja. Mas tem um momento crucial, extremamente importante, quando Jesus reúne os seus discípulos, e ele fala sobre os efeitos da fé. E aí ele fala tanto em Marcos, capítulo 11, versículo 23, que ele diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Uma coisa era o próprio Marcos estar falando, outra coisa é o pastor Paulo está dizendo: gente, se você fizer isso, tudo que você fizer vai dar certo. Outra coisa é Jesus dizer: faz isso e tudo que você fizer vai dar certo. Em Lucas capítulo 17, versículo 6, ele fala a mesma coisa, mas assim: e disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Vamos pensar sobre esses dois contextos. Primeiro ele fala que se a gente tivesse fé suficiente, a gente iria gerar uma ação e dar ordem. Depois ele fala que se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? Minúsculo. Por que Jesus compara? Talvez se a gente for olhar pela perspectiva errada, a gente diria o seguinte: pô, mas Jesus está dizendo então que a minha fé é menor do que o grão de mostarda, porque se eu tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, então eu faria isso. Então, já que eu não consigo, a minha fé é menor. Não, ele não está falando isso. Ele está trazendo a gente um entendimento de como agir em fé e quais são os efeitos da fé. No primeiro ponto ele está dizendo: se você tiver fé, você vai falar para esse monte: erga-se daqui e pule para dentro do mar e fique lá. E assim vai acontecer, porque quando você fala em fé, todas as coisas acontecem. Então a gente vai falar sobre a fé no efeito da palavra. Quando a gente usa a palavra de Deus, declarando a palavra, confessando a palavra, ministrando a palavra e liberando a palavra, a gente constrói algo no reino do Espírito, que a princípio a gente não vê, mas daqui a pouco se materializa. Lembra? Palavras são sentenças espirituais, e quando a gente lança, elas são liberadas e elas ficam num determinado ambiente, e aquilo que a gente declarou, cedo ou tarde, vai voltar para nós e vai se cumprir. Algumas pessoas vivem a desgraça em suas vidas, não é porque o mundo é tão ruim assim, é porque você declara a sua própria morte, a sua própria desgraça, a sua própria ruína. Pessoas que são maldizentes, pessoas que são amarguradas, pessoas que são ranzinzas, ingratas, elas tiram um dia para reclamar, e você não consegue chegar do lado dela e ouvir algo bom. Ela está sempre reclamando. A vida é uma reclamação, a vida é uma dificuldade. Permita você mesmo olhar para a sua vida. As pessoas que mais reclamam da vida são as pessoas que mais vivem enroladas nessa vida. São as pessoas que mais vivem sofrendo os problemas e as dificuldades dessa vida. Será que não tem nenhuma ligação? O que você está declarando constantemente não está construindo ao seu redor a vida que você está recebendo hoje? Jesus está ensinando um princípio espiritual para os discípulos, e ele está dizendo: não é o tamanho da fé, não tem a ver com o tamanho da fé, porque eu não acredito que alguém vá ter a fé menor do que o grão de mostarda. É a ação em obediência decorrente àquela fé. Deixa eu te explicar melhor.
Ele falou: diz para esse monte, saia daqui e vá para lá. Qual é o termo que ele usou? Fale, declare. Se você falar, confiando em mim, se você falar, tudo o que você disser e manifestar vai dar certo. Olha para as suas palavras agora e vê que tipo de pessoa você é. Que tipo de cristão você tem sido? O que tem saído da sua boca? O que você tem lançado no reino do Espírito? O que é que você tem pronunciado todos os dias? O ensinamento aqui para os discípulos não era o tamanho da fé, mas era o nível de palavra que tinha dentro deles. Eu acho lindo quando Jesus começa a citar as Escrituras para os discípulos, relembrando Isaías, relembrando Jeremias, relembrando Oséias. Era o próprio Jesus relembrando as Escrituras. Isso é, quando as Escrituras estão aqui dentro, você declara e elas acontecem. Eu estava no Bola de Neve de São Paulo, Central, num evento que estava tendo, e eu sentei um pouco atrás, eu estava traduzindo, nessa hora deu uma pausa e eu sentei atrás. E eu vi um menino endemoniado na minha frente. O menino estava endemoniado, ninguém segurava o menino, botava a mão do lado dele e o menino se batia de um lado para o outro. E eu toquei no ombro do rapaz que estava expulsando, que não estava conseguindo. Eu falei assim: eu posso falar uma coisa no ouvido dele? Ele falou: meu irmão, nós estamos aqui gritando, falando de tudo, não deu nada certo até agora, vamos chamar o pastor Rina, o apóstolo Rina. Eu falei: deixa eu falar uma palavra no ouvido dele. Fala logo aí, fala logo, antes de levar o menino, fala logo aí. E o menino estava endiabrado. Eu pedi para segurar e eu falei no ouvido dele. Eu falei: diabo, não adianta se bater e não adianta lutar. Você sabe mais do que a maioria das pessoas aqui. No final de tudo você já perdeu. E se você já perdeu lá na frente, você está perdido agora aqui. Em nome de Jesus, saia. Aquele menino deu um berro alto e caiu no chão e foi liberto naquele momento. A palavra liberta. E conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, quando você declara o que Jesus está dizendo, você liberta pessoas pelo poder da sua declaração em oração. Você vai olhar alguém que é tranqueira, não profetiza mais ainda que ela é tranqueira. Rapaz, aquela pessoa é um tranqueira mesmo, hein? Aquela pessoa não vale nada, ô carinha esquisito, aquele cara só faz o que não presta. Calma. Por mais que ele faça tudo isso, olha para ele e fala: Senhor, eu profetizo diferente na vida daquela pessoa. E você começa a declarar sobre a vida dela. Eu te digo, nenhuma palavra lançada voltará vazia. Sua situação financeira, sua situação familiar, sua situação ministerial, seja o que for, como é que estão as suas palavras com relação a essas áreas? A gente precisa começar a se levantar e a declarar mais a palavra. Porque a Bíblia nos ensina não só a declarar orando, mas ela fala: cante a palavra, ore a palavra, interceda a palavra. É lindo quando você tem a Bíblia com você e você começa a entrar num período de oração e você tem tudo grifado lá na sua Bíblia. Você começa a orar e liberar a palavra, liberar a palavra e liberar a palavra. Então aqui nesse ponto não tem a ver com o tamanho da fé, tem a ver com a nossa atitude de coração de liberar a palavra. O que Jesus traz para nós hoje nessa conclusão é que a maioria de nós estamos vivendo o caos que nós mesmos temos construído com a nossa palavra, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé. Chegou uma hora que na sua casa você precisa parar de reclamar mais e precisa levantar um altar de adoração ao Senhor. Você precisa parar de olhar para o que não está acontecendo e precisa arriscar a declarar: vai acontecer, porque a palavra de Deus já declarou que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mude a sua realidade começando pela sua boca, e você vai mudar começando pela sua boca com aquilo que está dentro de você, na sua mente e no seu coração. Eu estou convidando você nessa noite a fazer uma avaliação talvez um pouco mais fria sobre você, como eu precisei fazer de mim num determinado dia. Senhor, o que tem aqui dentro de mim? Porque se a tua palavra fala que a vitória que vence o mundo é a minha fé, eu quero saber se a minha fé é uma fé pura ou é uma fé menina, é uma fé inocente. O Senhor está dizendo que a fé de Deus em você, ela não só vai remover montanhas, mas ela vai transformar realidades. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.